Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara Hoje. Depois de ter sido prorrogado pelo presidente da Câmara, termina hoje o prazo para a apresentação de emendas ao texto da reforma da Previdência. E você vai conhecer os detalhes de uma proposta que muda as regras para a cobrança de impostos. É a reforma do sistema tributário, que está em análise numa comissão especial da Câmara. E vai ver também a comissão externa que investiga o desaparecimento de brasileiros que tentavam entrar nos Estados Unidos pelas Bahamas vai apresentar um projeto de lei para transformar em crime a atividade dos coiotes, aquelas pessoas que facilitam a imigração ilegal. Hoje é sexta-feira, 17 de março. Agora em Brasília, 9 horas em ponto. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. Termina às 6h30 da tarde desta sexta-feira o prazo para que os deputados da comissão especial que analisa a reforma da Previdência apresentem emendas ao texto do governo. Na quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu prorrogar até hoje esse prazo. Antes da prorrogação do tempo, haviam sido apresentadas 146 emendas. Destas, 44 não começaram a tramitar por haver divergência nas assinaturas. Até agora, a maior parte das emendas está relacionada a pontos específicos, como benefícios assistenciais, professores, trabalhadores rurais, policiais, servidores públicos e mulheres. E a comissão especial realizou mais uma audiência pública para analisar o tema. O debate dessa vez foi sobre arrecadação. Muitos bilhões de reais. Para ser mais exato, 452. Esse é o tamanho da dívida dos brasileiros com a Previdência. O governo estima que é alta ou média a chance de recuperar cerca de 190 bilhões, ou seja, 42% desse total. O que realmente interessa para a discussão de hoje é recuperar esses 42% o mais rápido possível. Recuperar significa botar o dinheiro no cofre da Previdência e ajudar nessa equalização das contas públicas. Mas fechar essa conta não é fácil. Outro buraco é resultado das isenções fiscais. A Receita Federal mostrou os números. Em 2016, a Previdência abriu mão de 20 bilhões com o Super Simples. Mais de 1,5 bilhão com microempreendedor individual e outros 11 bilhões com entidades filantrópicas. Esse terceiro setor merece um pouco mais da nossa atenção. Normalmente, o empregado paga uma parte do salário para a Previdência Social e o patrão um outro tanto. Com entidades beneficentes não é assim. Só o empregado paga. A Previdência Social deixa de arrecadar 11 bilhões de reais de instituições de ensino, entidades assistenciais e hospitais filantrópicos. Isso é justo? As entidades respondem que sim. Para cada real que vai para o setor, elas dizem que devolvem quase 6 para a sociedade. Por exemplo, na área de saúde, o setor, nós falamos de 53% do SUS no Brasil. Se você junta com cirurgias de alta complexidade, representa 60%. Então a questão é, se tirar a filantropia da saúde, é o governo que vai poder repor esses atendimentos? O relator explica, o problema não é esse, mas qual bolso do governo paga por isso. A Seguridade encerra, no seu contexto tripartite, a assistência social, a saúde e a previdência social. Mas a educação fazer parte da Seguridade Social. Educação receber isenções da Previdência Social. Quando existe um orçamento próprio da educação, quando existe um orçamento próprio para financiar do governo, para financiar bolsas de estudos de universidades. Essa sugestão não está no projeto original da reforma da Previdência e já foi abertamente criticada por deputados, entre eles Onyx Lorenzoni. O senhor relator está querendo mexer com uma das poucas coisas que funcionam no Brasil. E eu quero dizer aqui, com todas as letras, que se o relator insistir nisso, não vai ter só debate, ele tem guerra. E olha só, a sonegação de impostos gera um prejuízo de 460 bilhões de reais por ano no Brasil. Reduzir esse prejuízo é um dos objetivos da reforma tributária, que o governo federal enviou ao Congresso e que está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara.
Mas há outros pontos importantes, como a simplificação do sistema tributário e o fim da chamada guerra fiscal entre os estados. Uma das propostas da reforma é acabar com 9 impostos que existem hoje no Brasil. Veja na reportagem especial de Cassiana Tormin. O Brasil tem um sistema tributário considerado complexo e pouco eficiente. São vários impostos diferentes e muitas vezes quem paga mais é quem ganha menos. De acordo com um levantamento do IPEA, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos trabalha em média 197 dias por ano para pagar impostos, enquanto quem ganha mais de 30 salários trabalha 106 dias por ano para pagar os mesmos tributos. Nas ruas, muita gente reclama também que a cobrança de impostos é exagerada. Os impostos que nós pagamos hoje deveria ser reduzido. A população não aguenta mais não. As ruas andam esburacadas, falta médico, falta segurança, falta educação, falta tudo. E para onde vai esse dinheiro desses impostos? É um dos poucos países do mundo que você tem a bi e até tributação. Essa coisa precisa mudar. É preciso corrigir várias falhas do sistema tributário brasileiro, afirma este especialista. Felipe citou a necessidade de desburocratizar e criar um cadastro único de contribuintes para simplificar as cobranças. Ele também defendeu a redução da carga tributária, especialmente para os mais pobres. A reforma tributária deve buscar a justiça social, buscar uma tributação mais equilibrada, eliminar ou mitigar a acumulatividade da tributação e concretizar o princípio da capacidade contributiva. Por vezes, a pretexto de fazer uma reforma tributária, se faz modificações pontuais que acabam, num futuro, se mostrando, na verdade, um complicador do sistema. O relatório apresentado na Comissão Especial da Câmara propõe eliminar 9 impostos. A ideia é unificar os tributos em 2, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e o seletivo monofásico, que incidirá sobre energia, combustíveis, transportes, cigarros, bebidas e outros produtos. Também devem ser mantidos o Imposto de Renda Federal e os impostos municipais sobre o patrimônio, como o IPTU e o IPVA. E no âmbito estadual, o objetivo é acabar com as alíquotas diferentes entre os estados. Eu tenho a solução para resolver o ICMS, que é do estado, o ICMS, vão juntar com o ISS, o IPI, o PIS/COFINS, e vai virar, e o IOF também, um IVA e um seletivo. Esse IVA vai ser cobrado pelos estados numa supersecretaria da Receita Estadual Nacional, de Lei Federal de Cobrança Destino. Acaba com a guerra fiscal. O relator da reforma tributária promete também reduzir a sonegação fiscal por meio da adoção de um novo sistema de cobrança de impostos online. A oposição criticou o anúncio do governo de enviar ao Congresso nos próximos dias uma medida provisória para alterar a cobrança do PIS e da COFINS. Você não faz reforma tributária através de medida provisória ou através desses atalhos. Altera PIS, COFINS e não altera os outros. O país precisa, assim como uma reforma política, precisa de uma profunda e radical reforma tributária que mexa com a estrutura produtiva do país, que introduza o princípio da progressividade, que mexa na questão da renda. Você não pode fazer reforma tributária para recair o peso nas costas da sociedade brasileira. Por isso que nós vamos ser contra essa proposta que vai tramitar aqui na casa. As mulheres vítimas de violência doméstica vão ter prioridade na realização de exames periciais. Esse foi um dos projetos aprovados pelo plenário da Câmara nesta semana. Os deputados também analisaram propostas sobre o regime fiscal de estados superendividados. Vamos conhecer então os detalhes das propostas debatidas no plenário na reportagem de Carolina Siqueira. Entre janeiro e outubro do ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, Disque 180, recebeu 63 mil denúncias de violência contra a mulher. Para tentar agilizar a investigação destes casos, o plenário da Câmara aprovou proposta que dá prioridade às vítimas de violência doméstica na realização de exames periciais. O objetivo da proposta, que agora segue para o Senado, é evitar que provas sejam perdidas e minimizar o constrangimento das vítimas. A mulher vítima de violência, primeiro, chega e fica exposta. Segundo, se demoram 5 horas, 6 horas, 24 horas,
essa prova é perdida e o juiz não consegue fazer o trabalho dele e condenar aquele marido agressor, aquele pai agressor, aquele namorado agressor, aquele homem que agride a mulher dentro de casa, dentro do sossego do seu lar. E por essa razão, eu acabei apresentando esse projeto de lei que prevê exatamente isso, celeridade no processo. O plenário também aprovou, com 376 votos favoráveis e 7 contrários, uma proposta de emenda à Constituição que pretende diminuir o número de recursos no Superior Tribunal de Justiça. A proposta aprovada pelo plenário determina que quem ingressar com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça deverá comprovar que quer discutir uma questão jurídica relevante. E esse recurso ainda pode ser rejeitado pelo voto de parte dos ministros. A ideia é que, ao diminuir o volume dos recursos especiais, os ministros tenham mais tempo para julgar as outras ações que tramitam na Corte. Mas a proposta ainda vai ser votada pelo Senado. Outro tema que deu o que falar no plenário foi o regime fiscal de estados superendividados, que já não conseguem administrar a dívida com a União. Caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os deputados aprovaram regime de urgência para a proposta, que agora pode ser votada direto no plenário. Quem aderir ao regime poderá ter moratória de 3 anos na dívida e mais liberdade para empréstimos. Mas o acordo exige contrapartidas como a privatização de empresas de saneamento e energia, mudança na previdência de servidores, proibição de reajustes para servidores e o cumprimento do teto de gastos nos moldes do exigido para a União. Mas a discussão desta urgência já deu o tom de que a votação não será fácil. Vamos votar a favor, vamos inaugurar esse debate. Há muitas sugestões que hão de aperfeiçoar o projeto, mas não podemos fugir à nossa responsabilidade de votar um projeto, uma lei de recuperação fiscal dos entes federados brasileiros. Essa proposta é draconiana. Aqui está se dando um aval generalizado para a privatização absoluta de todos os bens públicos dos estados, como se fez criminosamente com a SEDAI no Rio de Janeiro. O plenário também deu urgência à convalidação dos incentivos fiscais concedidos sem o aval do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. São os benefícios de ICMS concedidos durante a guerra fiscal e questionados na Justiça. A proposta deve ser votada até o final deste mês. Essa semana, o plenário da Câmara também aprovou 4 acordos internacionais firmados nas áreas de comércio, investimento, educação e cultura. Os textos aprovados seguem agora para análise do Senado. Foram aprovados acordos de cooperação econômica com o Peru e com o Chile, um acordo de cooperação cultural com o Catar e uma parceria educacional com a Angola. E a Comissão Especial da Reforma Trabalhista realizou uma nova audiência pública para debater a proposta. Além dos principais pontos do projeto de lei, os participantes ainda abordaram a questão do teletrabalho, também chamado de trabalho remoto. O Brasil já tem 15 milhões de pessoas que trabalham fora da sede da empresa, de acordo com a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. A maioria trabalha em casa. Essa realidade foi discutida na audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. O chamado trabalho remoto foi criticado por juízes que participaram do debate. Mas essa modalidade foi defendida por representantes das empresas que adotam o teletrabalho. Para eles, os benefícios são muitos. Melhores condições de vida, melhoria de mobilidade urbana, mais tempo para o trabalhador optar entre lazer, família, qualificação, se preparar. Então entendemos que o trabalho à distância, ele favorece demais uma boa prática de gestão de recursos humanos nas empresas. Por outro lado, ele agrava a situação do relacionamento pessoal, né? Há uma mistura da vida pessoal
com a vida do trabalho, não há tempo, não há limite de você parar a jornada. E isso acaba trazendo como consequência o agravamento da saúde dos trabalhadores. Outra categoria lembrada foi a dos trabalhadores em tecnologia e informática. O presidente da FENAINFO, a Federação das Empresas, criticou a legislação trabalhista atual. Ele defendeu regras diferentes para o setor, o que pode gerar mais empregos. Hoje, o Brasil tem uma grande capacidade de profissionais de TI que ficam represadas porque a estrutura trabalhista ela prevê controles e proteções para profissionais que eram filhos de ex-escravos e analfabetos, e essa que vem a grande segurança. É agora que a gente precisa de profissionais que tenham liberdade, que pensam. Inclusive a legislação, por ter nas suas origens um analfabeto, considera o trabalhador hipossuficiente, ele não sabe o que quer. Essas coisas que a gente precisa melhorar. Mas para o presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, é preciso garantir os mesmos direitos a todos os trabalhadores para evitar prejuízos financeiros e na qualidade de vida. Ele criticou a proposta de reforma trabalhista. A reforma trabalhista proposta, ela é evidentemente prejudicial aos trabalhadores, porque ela tem como eixos, em primeiro lugar, a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive quando o que se negocia é pior do que a lei já assegura, a flexibilização no sentido da terceirização em todo e qualquer trabalho, e também questões relacionadas com o trabalho temporário, para ampliar as possibilidades de contratação temporária, e ainda a questão que envolve o problema de jornada de trabalho, criando possibilidades mais flexíveis de jornada, como a jornada intermitente. Então, todas as propostas que foram apresentadas são propostas que prejudicam os trabalhadores, sem nenhuma dúvida. A comissão especial está priorizando as audiências públicas para ouvir as diferentes opiniões em relação à reforma trabalhista. O relatório final deve incluir também sugestões sobre o teletrabalho, mas, como em outros temas, não existe consenso entre os deputados. Nós precisamos trazer essas pessoas para dentro da legislação, para que elas tenham direito, para que elas tenham proteção, para que elas possam estar agasalhadas na questão da previdência, eventualmente de seguros. Então esse é o nosso desafio. Agora, nós não podemos varrer, como eu falei para você anteriormente, para debaixo do tapete, uma situação que é de fato, que existe. E o nosso papel é tentar adequar a nossa realidade, utilizando sobretudo o bom senso e respeitando a legislação. Eu até agora, participando de várias audiências, não fui convencido de que essas mudanças podem representar mais emprego, muito ao contrário, e garantias ao trabalhador, muito ao contrário, porque é um preceito até constitucional, você não pode legislar para regredir, para retroagir, para perda de direitos. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. Acaba hoje, às 6h30 da tarde, o novo prazo para a apresentação de emendas ao texto da reforma da Previdência. Deputados debatem na reforma trabalhista o teletrabalho ou trabalho remoto. Reforma tributária, deputados discutem formas de acabar com a sonegação de impostos, que gera um prejuízo de 460 bilhões de reais por ano no Brasil. Agora em Brasília, 9h17. E você vai ver depois do intervalo. Comissão externa que investiga o desaparecimento de brasileiros que tentavam entrar nos Estados Unidos pelas Bahamas quer transformar em crime a atividade dos chamados coiotes. E mais. Aprovado o projeto que proíbe o uso de dinheiro público para contratar produções artísticas que desvalorizem o sexo feminino ou estimulem a violência contra as mulheres. A gente volta já. Em Brasília, 9h19. O Câmara Hoje está de volta. A comissão externa que investiga o desaparecimento de brasileiros que tentavam entrar nos Estados Unidos pelas Bahamas vai apresentar um projeto de lei para transformar em crime a atividade dos chamados coiotes, aquelas pessoas que facilitam a imigração ilegal e que cobram caro por isso. A estimativa é que 500 mil brasileiros tenham entrado ilegalmente nos Estados Unidos entre 2011 e 2016. Os 12 brasileiros desaparecidos saíram do Brasil para as Bahamas como turistas. De lá, seguiriam num barco para a Flórida, nos Estados Unidos.
Mas desde 6 de novembro, as famílias não têm notícias deles. Em audiência pública com os deputados que acompanham o caso, delegadas da Polícia Federal confirmaram que ainda investigam a possibilidade de naufrágio. Nós temos relatos de que eles iriam embarcar, nós temos dados que indicam que eles estavam bem próximos do oceano, né? Dados obtidos com quebra de sigilo telefônico, né? De estações de rádio base da localidade. Então é bem possível, bem provável que eles tenham entrado no barco. O que aconteceu com esse barco é que nós estamos buscando a resposta. Estamos em contato com as autoridades dos Estados Unidos, das Bahamas, buscando também informações sobre a localização dessas pessoas, a possibilidade delas estarem ainda nesses territórios ou algum outro tipo de informação que possa ser útil para a localização. O presidente da comissão, deputado Reginaldo Lopes, criticou a demora nas investigações. As representantes da polícia informaram que os responsáveis pela saída do grupo no Brasil já foram identificados, mas disseram que a punição fica mais difícil porque facilitar a imigração ilegal não é crime no Brasil. A comissão deve apresentar um projeto de lei criminalizando a atividade dos chamados coiotes. É uma vergonha o Brasil não criminalizar coiotes. Coiotes vende um sonho, o sonho americano, o sonho da América, que na verdade assim transforma em pesadelo. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, falou com a nossa reportagem sobre as ameaças de morte que tem sofrido nos últimos dias. O caso levou a presidência da Câmara a determinar segurança 24 horas por dia para o deputado. As ameaças são feitas através de cartas anônimas e de telefonemas. E a novidade é que dessa vez eles envolveram minha família nessa história, minha mãe e meus irmãos. Nós nos reunimos com o presidente da casa, que imediatamente destacou a Polícia Legislativa para me proteger enquanto eu estiver na Câmara, nos meus deslocamentos aqui. A Polícia Federal já foi acionada, aliás, eles debocham muito da Polícia Federal, acusam a Polícia Federal de incompetente, negligente, inclusive pelo fato de terem solto eles e a polícia não ter feito nada agora. E, é óbvio, nós tomamos cuidado com a segurança da minha família. Foi montado também um esquema de segurança para proteger minha família, porque dizem que quem ameaça não faz, mas há loucos no mundo, há psicopatas no mundo. Então é preciso tomar cuidado. Esses canalhas chegaram a dizer que iriam explodir uma bomba numa escola caso eu não renunciasse ao mandato. E deram o endereço da escola e mostraram como é que eles iam fabricar a bomba caso eu não renunciasse. Bom, eu não vou renunciar. A polícia tem que fazer alguma coisa para deter esses canalhas e para impedir que inocentes sejam atingidos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de dinheiro público para contratar artistas que desvalorizem o sexo feminino ou estimulem a violência contra as mulheres. A proibição também vale para as produções que contenham manifestação de homofobia, discriminação racial ou apologia ao uso de drogas ilícitas. A música Um Tapinha Não Dói foi mencionada no relatório aprovado pela Comissão dos Direitos da Mulher como exemplo de música que não pode ser tocada em eventos pagos com dinheiro público. Outras músicas também foram citadas por macular a imagem feminina e estimular o desrespeito às mulheres. O relatório aprovado na Câmara também citou uma decisão judicial que considerou uma música discriminatória, contribuindo para reforçar a ideia que a mulher é inferior ao homem. Para os deputados, a música é uma expressão cultural que tem um grande poder de fixar mensagens no imaginário popular. Toda manifestação artística cultural influencia no nosso comportamento. Nós somos seres absolutamente sociáveis, nós precisamos uns dos outros. Quando as músicas trazem esse conteúdo, isso passa a deseducar todo o nosso povo e, consequentemente, aumentar a violência. Para esta advogada, o projeto de lei em análise na Câmara acerta ao proibir o uso do dinheiro público nos eventos que promovam contravalores. A conselheira da OAB lembra que não é permitido fazer censura prévia das produções culturais, mas é preciso garantir o respeito às mulheres e aos grupos considerados minoritários. Então, eu não posso ter uma censura prévia do que vai ser produzido em termos artísticos, culturais. Mas a gente precisa ter cuidado com o que se fala, com o que se
produz em termos de valores da sociedade mesmo. Então, de repente, alguma coisa que está promovendo machismo, alguma coisa que está promovendo racismo, apologia ao uso de drogas, ela tem que ser observada, não para impedir, porque as pessoas devem ter a liberdade de ouvir o que quiser, de ler o que quiser, mas no sentido de não impedir que a destinação do dinheiro público vá, de alguma forma, para esse tipo de evento, para esse tipo de promoção. Acho que o dinheiro público ele deve ser utilizado valorizando os princípios da nossa Constituição, os nossos princípios republicanos. A proposta ainda terá que ser votada por outras comissões da Câmara antes de virar lei. E foi lançado esta semana o novo Plenarinho, o portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados na internet. O Plenarinho surgiu em 2004 para falar de política e cidadania para as crianças e adolescentes. A nova página tem navegação mais simples e opções de acessibilidade, como Libras, a linguagem brasileira de sinais. O portal do Plenarinho mudou. O conteúdo educativo foi atualizado e novas diversões estão disponíveis para a garotada que está ligada nas questões mais importantes para o Brasil. Os desenhos animados, jogos, quadrinhos e textos são totalmente voltados para o público infanto-juvenil. Jogando e curtindo, é possível acessar conhecimentos sobre democracia, história do Brasil, orçamento e muito mais. O portal reserva uma seção especial para ajudar nas pesquisas, reunindo áudios, vídeos, textos sobre cultura, esportes, meio ambiente, saúde e outros temas escolares. Uma das áreas é dedicada aos professores, que podem acessar planos de aula e incentivar os estudantes a interagirem com a Câmara dos Deputados. Quando os meninos acessam, eles encontram atividades relacionadas com matemática, atividades relacionadas com português, até educação física, né? A importância do esporte, a importância do exercício físico, alimentação saudável, orientações sobre primeiros socorros. Então é um campo amplo, mapa do Brasil para eles montarem nos joguinhos. Então são conteúdos diversos que você pode associar com qualquer disciplina. A criançada interessada pode sugerir propostas de lei, participar dos concursos e até mesmo se candidatar a ser um deputado mirim. E tanto faz acessar o Plenarinho pelo celular, tablet ou computador. Tudo está disponível em diferentes plataformas e pode ser compartilhado nas redes sociais. Achei bastante educativo, pois ensina lições para a gente poder cuidar da natureza, preservar a água, combater a dengue, o bullying. E assim as aulas ficam mais interessantes do que você só ficar sentado copiando, que aqui a gente pode expandir nosso conhecimento. O portal caprichou na acessibilidade, incluindo audiodescrição, transcrição dos vídeos e libras. Navegue e descubra. plenarinho.leg.br. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, depois de ter sido prorrogado pelo presidente da Câmara, termina hoje, às 6h30 da tarde, o prazo para a apresentação de emendas ao texto da reforma da Previdência. Fim da guerra fiscal entre os estados e simplificação da cobrança de impostos são alguns dos objetivos da proposta de reforma do sistema tributário, que já está em análise numa comissão especial da Câmara. A comissão externa que investiga o desaparecimento de brasileiros que tentavam entrar nos Estados Unidos pelas Bahamas vai apresentar um projeto de lei para transformar em crime a atividade dos coiotes, aquelas pessoas que facilitam a imigração ilegal. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 17 de março. Neste momento em Brasília, 9h28. Para você, um ótimo fim de semana.